Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao nosso livro, estudo do livro Paulo Estevão, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, nós vamos então continuando, né? Porque estávamos vendo que eles haviam sido presos após o incêndio e o Jochedeb e os dois filhos, Gesiel e Abigail. Então, eles ali esperando passar uma noite no capítulo anterior que nós fizemos a leitura, eles passaram uma noite intensa, muito reflexiva, com muitos temores na cadeia, naquela angústia do que será que aconteceria com eles no dia seguinte. Já sabiam que coisa boa não seria, né? Mas também não faziam ideia exatamente do tamanho do castigo que seria imposto a eles. Então a gente vai retomar o último parágrafo de leitura e vamos tentar avançar um pouco na leitura da história para a gente se envolver bastante, né, com essas pesadas, essas dolorosas provações que esse grupo vai passar. Então, vamos aqui continuando, retomando a leitura retomando o último parágrafo que foi lido na semana passada, né? Então, lá na cadeia, eles estavam ali esperando, né? Quando o Jochedeb foi chamado, e olhe, ele foi chamado, né? Jochedeb, exclamou o algoz impassível e sanhudo. Os que desacatam as leis do império devem ser punidos de morte, mas eu procurei ser magnânimo em consideração à tua velhice desamparada. Um olhar de angustiada expectação transfigurou o rosto do acusado, enquanto o patrício esboçava um sorriso irônico. Alguns operários lá da herdade, continuou Licínio. Licínio, que é o questor, né? Que havia expropriado as terras desse senhor aqui do Jochedeb, agora estava ali nas funções de juiz. Alguns operários lá da herdade, ou seja, da fazenda, da quinta, né? Continuou Licínio. Viram-te as mãos perversas na tarde de ontem, quando incendiastes as pastagens. Então, ele foi visto praticando o crime. Esse ato redundou em sérios prejuízos para os meus interesses, além de ocasionar males, talvez irreparáveis, à saúde de dois servos muito prestimosos. Como nada tens de teu para compensar o dano causado, receberás o justo corretivo em flagelações, para que nunca mais venhas a erguer tuas garras de abutre contra os interesses romanos. Então, foi sentenciado a castigos físicos, já que ele não teria nada financeiro, digamos, nenhuma coisa de valor material para reparar o dano, até porque ele não teria mesmo, porque tudo que ele tinha, esse mesmo questor romano havia tomado tudo, havia tomado suas terras, havia tomado posse da sua casa, das suas terras, de todos os seus recursos, anos antes, e a última coisa que lhe restava, esse questor tomou conta agora. Então ele realmente não tinha com o que pagar. Então, como ele pagaria o crime que ele cometeu, né? Castigos físicos. Continuando a leitura. Sob o olhar angustiado e lacrimoso dos filhos, o velho israelita ajoelhou-se e murmurou: Senhor, por piedade. Piedade? Berrou Minúcio com rispidez. Cometes um crime e imploras favores? Bem se diz que tua raça se compõe de vermes asquerosos e desprezíveis. E designando o tronco, disse friamente a um dos sequazes: Pessênio é o nome, né, do soldado. Pessênio, avia-te, quer dizer, rápido, né?
vergasta ou 20 vezes, vergastar é um verbo que significa quase como chibatar, só que não era uma chibata, era uma tipo uma vara, né? Então, olha, vergasta ou 20 vezes, então 20 varadas, digamos assim, né? Seria o castigo físico imposto. Ou seja, é algo que dói muito, dilacera a pele, fere, né? Fere. Ante a muda aflição dos jovens, o respeitável ancião foi solidamente algemado. O castigo ia começar quando Gesiel, rompendo a expectativa geral, aproximou-se da mesa e falou com humildade: Questor ilustríssimo, perdoai minha covardia de haver calado até agora. Asseguro-vos, porém, que meu pai está sendo acusado injustamente. Fui eu quem incendiou os terrenos de vossa propriedade, perturbado pela sentença de confisco exarada contra nós. Dignai-vos, pois, libertá-lo e dar-me a mim a merecida punição. Aceitá-la-ei de bom grado. Veja aqui, né, a alma nobre do Gesiel, que já estava na noite anterior, como nós vimos, ele já estava em meditação profunda e já pensando que, se necessário fosse, ele tomaria a frente, assumiria a culpa para tentar livrar o pai, como está fazendo aqui, estamos vendo. Porém, nós vamos perceber que isso não vai surtir muito efeito. Até porque nós acabamos de ler, eles não tinham dúvida que havia sido o Jochedeb. Não era a primeira vez que o Licínio estava de frente com ele e via que o Jochedeb tinha essa dificuldade de submissão, digamos assim, essa revolta. O Licínio, que é esse que está fazendo às vezes aqui de juiz, ele já conhecia o Jochedeb e ele sabia que quem, quem havia posto fogo era o Jochedeb. Tanto que nós acabamos de ler, né, que haviam até testemunhas, viram ele colocando o fogo. E, então, mas ainda assim, né, vamos ver aqui qual vai ser a atitude do juiz implacável aqui do Licínio diante dessa falsa confissão. É uma falsa confissão do Gesiel para tentar preservar o pai, já que já era um velho, já era idoso, e suportar ele os castigos físicos, né? Vamos continuando então a leitura. O patrício teve um lampejo de surpresa nos olhos frios, que caracterizavam por mobilidade extrema, e acentuou: mas não auxiliastes os meus homens a salvar uma parte das termas? Não foste o primeiro a medicar o filho? Então, nós lembramos, pelas leituras passadas, que o Gesiel não sabia que o pai dele havia posto fogo. Quando ele percebeu, o fogo já estava ali consumindo tudo. E ele, que era um homem de bem, Gesiel era um homem de bem. O que ele faz? Percebendo o fogo alastrando, ele não sabia se havia sido criminoso ou acidental, e não interessava. O que ele fez, mesmo sabendo que estava invadindo as terras não vou dizer inimigo, porque um espírito dessa condição acho que não tem inimigos, mas o fato é que o Licínio, né, o incêndio era nas terras lá do Licínio, terras essas que foram tomadas do pai dele. Então, mesmo ele sabendo que o incêndio era nas terras daquele que, de um algoz da sua família, o que ele fez? Ele foi um dos primeiros a correr e ficou trabalhando o dia inteiro, como nós vimos, tentando apagar o fogo, socorrendo as pessoas. Ele foi muito prestimoso. Ele trabalhou com muito empenho, muito afinco, na tentativa de tentar apagar o fogo, diminuir os prejuízos.
E as testemunhas, obviamente, falaram isso para o Licínio, para esse questor. Tanto que ele sabia, mas você foi o primeiro, você foi visto, você foi um dos que primeiro começaram a ajudar a pagar, você foi visto ali tentando salvar as pessoas feridas e tudo mais, e agora você está confessando, né? Então, ele vai, ou seja, o Licínio já sabia que não, né? Que ele estava fazendo isso para tentar livrar a cara do pai, mas ele vai continuar sustentando essa mentira. Vamos ver, olha. Assim fiz, levado pelo remorso, ilustríssimo, retrucou o rapaz, ansioso por isentar o pai do suplício iminente. Quando vi a extensão do fogo comunicando-se às árvores, temi as consequências do ato praticado, mas agora confesso ter sido o seu autor. Nesse íntere, receoso pela sorte do filho, Jochedebe exclamou intimamente atormentado: Gesiel, não te inculpes por uma falta que não cometeste. Mas, pontilhando as palavras com extrema ironia, o legado replicou, dirigindo-se ao moço hebreu. Veja aqui, né, gente? Agora é uma pausa que eu faço. Nós vamos perceber agora que ele sabia, o questor, o Licínio Minúcio, sabia que Gesiel era inocente. Mas vamos ver aqui como é essa coisa da crueldade aliada a um preconceito de casta, de raça, de se achar superior, de achar aquela raça inferior e querer de todas as formas humilhar, subjugar e não perder nenhuma oportunidade de cometer ali as crueldades. Então ele sabe que Gesiel é inocente, ele sabe disso, mas vamos ver o que ele faz diante dessa falsa confissão de Gesiel. Olha, então ele vai dizer assim, olha, pontilhando as palavras com extrema ironia, o legado replicou, dirigindo-se ao moço hebreu. Está bem, poupei-te até agora, baseado nas falsas informações que me deram a teu respeito. Contudo, terás também o teu quinhão de disciplina indispensável. Teu pai pagará pelo crime em que foi visto, de maneira inegável, e tu pagarás pelo que confessaste espontaneamente. Então ele sabia que o culpado era o pai porque foi pego até em flagrante. Porém, ele só por ter falado, mesmo ele sabendo, né, muito provavelmente que sabia que o pai estava fazendo aquilo para o filho fazia aquilo para poupar ao pai, mas só pelo fato de fazer uma falsa confissão seria punido também. Colhido de surpresa pela decisão que não esperava, Gesiel foi conduzido ao poste de tortura. Por que ele foi colhido de surpresa? Porque qual era a intenção dele? Ele acreditava que, o juiz, o questor, o Licínio Minúcio, iria libertar o pai e infringir os castigos somente a ele. Então ele foi pego de surpresa, porque o Licínio já não gostava do Jochedeb. Ele já havia tido outras experiências. Ali já percebia como que o Jochedeb era. Ele não ia perder a chance de castigá-lo, né? Então o Gesiel ficou tomado de surpresa porque não, na verdade, os dois agora serão castigados e o pai não será poupado como ele desejava. A seu lado postou-se o companheiro de Pessênio, que é o soldado, né? Que o atou sem piedade aos elos de bronze e as primeiras vergastadas começaram a lamber-lhe o dorso, impiedosas, isócrinas. Uma, duas, três. Jochedeb revelava profunda debilidade, vendo-se-lhe o peito arfar penosamente, ao passo que o filho demonstrava tolerar o suplício com heroísmo e nobre serenidade. Ambos de olhos fixos em Abigail, que os contemplava excessivamente pálida, entremostrando nas lágrimas ardentes que derramava o cruciante martírio do seu espírito afetuoso.
A punição terrível ia quase a meio quando um mensageiro entrou no recinto e em voz alta anunciou ao legado em tom solene: Ilustríssimo, portadores de vossa casa, participam que o servo Rufílio acaba de falecer. Lembram-se que lemos semanas atrás que esse Rufílio era um dos funcionários da casa do Licínio que havia sido ferido nesse incêndio, ferimentos quase que mortais. Ele foi gravemente ferido, mas não havia desencarnado, não havia morrido de pronto, mas estava seriamente ferido. E bem durante a execução aqui dessa penalidade, dessas, né, as chibatadas que eles estão tomando aqui, as vergastadas, chega o funcionário e diz: olha, ele acabou de morrer, então quer dizer que agora o crime assume uma gravidade maior. Então a pena vai ser modificada. Vamos ver aqui como vai ser a modificação dessa pena. O cruel Patrício franziu o sombrolho, né, acho que as sobrancelhas, como costumava fazer nos momentos de explosão colérica. Sentimentos rancorosos lhe afloravam a face, que a perversidade do egoísmo exacerbado vincara de traços indeléveis. Era o melhor dos meus homens, bradou. Estes judeus malditos pagarão muito caro essa afronta. Filócrio é outro nome de outro soldado. Ele chama outro soldado, né? O Filócrio. Filócrio aplica-lhe mais 20 vergastadas. Em seguida, leva-o à prisão, de onde deverá seguir para o cativeiro nas galeras. Entre as pobres vítimas e a jovem aflita, trocou-se um olhar de significação intraduzível. Aquele cativeiro era a ruína e a morte, e ainda não se haviam recobrado da cruel surpresa quando o juiz inexorável prosseguiu. Quanto a ti, Pessênio, então o Pessênio estava castigando o Jochedebe e o Filócrio estava castigando o Gesiel. Então ele vai dar uma orientação a mais para o Pessênio, que estava castigando o Jochedebe. Quanto a ti, Pessênio, renova a tarefa. Esse velho criminoso e sem escrúpulos pagará a morte do meu fiel servidor. Golpeia-lhe as mãos e os pés, até que fique impossibilitado de caminhar e praticar o mal. Ante a sentença iníqua, Abigail caiu de joelhos em preces ardentes. Do peito do irmão escapavam fundos suspiros, nevoando-se-lhe os olhos de lágrimas dolorosas, ao conjecturar a inexorável desdita da irmãzinha, enquanto o pai lhes buscava ansiosamente o olhar, receoso da hora extrema. As vergastadas continuavam sem trégua, mas de uma feita, Pessênio não conseguira equilibrar-se e a aguçada ponta de bronze do açoite lanhou fundo a garganta do pobre israelita, jorrando o sangue em borbotões. Os filhos compreenderam a gravidade da situação e entreolharam-se ansiosos. Em preces de sublimado fervor, Abigail dirigia-se a Deus, àquele Deus terno e amoroso que sua mãe lhe ensinara a adorar. Filócrio concluíra a sua empreitada. A fronte de Gesiel erguia-se a custo, exibindo pastoso suor tisnado de sangue. Os olhos fixavam-se na irmã muito amada, mas em todo o seu aspecto desejava transparecer profunda fraqueza, que lhe anulava as últimas resistências. Incapaz de definir os próprios pensamentos, Abigail repartia sua atenção angustiada com o pai e o irmão. Todavia, em breves instantes, ao fluxo incessante do sangue que corria abundante, Jochedebe deixou pender para sempre a cabeça alvejada de cabelos brancos. O sangue alagara as vestes e empastava-lhe os pés. Sob o olhar cruel do legado, ninguém ousou articular palavra.
Apenas o açoite, cortando o ambiente morno da sala, quebrava o silêncio num silvo singular. Mas notaram que do peito da vítima ainda se escapavam palavras confusas, das quais sobressaíam as carinhosas expressões. Meus queridos filhos. Então, na hora do castigo, o algoz ali se desequilibrou e a ponta da, da vara, né, que ele estava sendo açoitado, pegou na garganta, fez um corte profundo na garganta do jovem, não, do idoso, né, do Jochedeb. E ele continuou o castigo, ele não parou, mesmo com esse ferimento mais grave que foi feito, continuou o castigo e ele sangrou ali até a morte, né? Vamos ver aqui as últimas palavras que ele diz: meus filhos, meus queridos filhos. A jovem talvez não pudesse compreender que chegara um momento decisivo, mas Gesiel, não obstante o terrível sofrimento daquela hora, tudo compreendeu e, num esforço profundo, gritou para a irmã: Abigail, papai está expirando. Tem coragem, confia. Não posso acompanhar-te na oração, mas faze por todos nós a prece dos aflitos. Então ele não tinha forças, porque o castigo físico era muito grande, ele não tinha força, mas ele conseguiu forças para dar essas orientações para a irmã, dando mostras de fé invejável em tão amarguradas circunstâncias. A jovem, de joelhos, fixou longamente o velho pai, cujo peito já não arfava, já havia desencarnado. Depois, erguendo os olhos no alto, começou a cantar com voz trêmula, porém harmoniosa e cristalina. Gente, isso aqui é uma coisa, né? Olha a fé desse espírito, olha a condição de preparo de um espírito desse. Vendo o pai sendo cruelmente assassinado sob seus olhos e o irmão sendo cruelmente açoitado também, aquele sofrimento físico terrível, uma crueldade sem tamanho, ainda assim ela conseguiu ter uma lucidez para cantar em louvor a Deus, porque era só o que lhe restava. E era só o que lhe restava porque, na verdade, era a condição desse espírito era essa. Se fosse um espírito revoltado como o pai, não conseguiria cantar esses louvores que nós vamos ler aqui agora. Então ela começa a cantar: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga dos prantos do nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Então ela conseguiu ter forças para declamar esses lindos versos ali em louvor a Deus, para que Deus desse um sustento para todos naquele momento difícil. Suas expressões vocais enchiam o ambiente de sonoridade indefinível. O canto assemelhava-se mais a um gorjeio de dor de um rouxinol que cantasse ferido numa alvorada de primavera. Tão grande, tão sincera se lhe revelava a fé no Todo-Poderoso, que sua atitude geral era a de uma filha carinhosa e obediente, comunicando-se com o Pai silencioso e invisível. Isso é que é fé, não? O pranto perturbava-lhe a voz trêmula, mas repetia com desassombro a prece aprendida no lar, com a mais formosa expressão de confiança no Altíssimo. Penosa emoção apossara-se de todos. Veja, penosa emoção apossara-se de todas. Ou seja, todos ali acho que ficaram comovidos com aquele canto. Imagine, né? As feras
estraçalhando a vítima e a vítima cantando como um pássaro, como colocou aqui, né, um rouxinol que cantasse ferido. Então foi uma comoção, porque até esses, não sei se o questor, mas certamente os que estavam ali aplicando castigo, cumprindo as ordens, ficaram ali comovidos. Penosa emoção apossara-se de todos. Que fazer com uma criança cantando o suplício dos seus entes amados e a crueldade dos seus verdugos? Soldados e guardas presentes mal dissimulavam a emoção. O próprio questor parecia imobilizado, como que submetido a enfadonho mal-estar. Abigail, estranha à perversidade das criaturas, suplicando o amparo do Onipotente, não sabia que o cântico era inútil à salvação dos seus, mas que despertaria a comiseração pela sua inocência, ganhando-lhe assim a liberdade. Então ficaram todos muito comovidos com o canto, né? Eu declamei, li aqui é um salmo isso aqui que ela declama. Mas eles declamavam, os judeus antigos, eles declamavam os salmos como o rei Salomão, né? Que declamava os salmos. Não, minto. Salomão escreveu os salmos. Rei Davi declamava os salmos cantando. Então, copiando essa tradição dos povos antigos, ela canta os salmos. E ela tinha uma voz muito linda, uma voz doce, pura. E cantando ali diante da morte, do sofrimento dos seus queridos, tocou muito fundo, inclusive os algozes. Todos ficaram ali tocados com o sofrimento dela. Recobrando alento e percebendo que a cena ferira a sensibilidade geral, Licínio esforçou-se por não perder a dureza de espírito e recomendou a um dos velhos servidores em tom imperioso. Justino, este é um nome mais conhecido, né? Justino, leva esta mulher para a rua e solta-a, mas que não cante mais nem mesmo uma nota. E a gente vai parar por aqui, porque já está dando o horário, mas vamos refletir ele se. Por que ele se encantou? Por que ele se incomodou com o canto dela? Por quê? Vamos pensar por quê. Ele se incomodou porque, até pelas suas funções e para ele manter aquele poder, para ele poder se manter ali dominando, se manter sendo temido, ele não podia dar mostras de sensibilidade. E o canto dela, pelo que acabamos de ler, mexeu com as fibras mais íntimas de todos. Então, ele não queria se mostrar a sua vulnerabilidade. Então, isso é muito comum, nós percebemos muitas vezes aqueles espíritos que estão muito recalcitrantes no mal, eles não querem saber de nada que toque fundo nos seus corações. Para quê? Para não perder o foco não perder o foco de continuar, para poder continuar ali naquela maldade a que eles se comprazem por vários motivos. No caso dele aqui, ele se comprazia nessa crueldade toda, para quê? Para poder ser temido, para poder continuar tomando os bens dos outros ali pela força, como ele fez com essa família, e sendo temido e respeitado, entre aspas. Então, por isso que o canto dela, ele pede que ela não cante mais nenhuma nota, porque talvez se ela cantasse mais um pouco, ele perceberia que aquela fortaleza toda ia desmoronar, o coração não seria tão duro assim. E é assim que Deus atinge o coração de todos, cedo ou tarde, porque ninguém vai ficar eternamente. Se ele ali
reconhece, manda ela parar, porque ele sabia que mais um pouco ele não teria resistências, ele não conseguiria resistir à força do amor, à força do bem, né? Então, cedo ou tarde, esse espírito seria tocado de alguma forma. Então, terminamos a leitura por hoje. Nós vamos continuar esse capítulo na próxima semana, pensando, né, nesse sofrimento dessa família e trazendo para a nossa vida que às vezes passamos por situações tão menores, tão menos do que isso, e nos desesperamos e não mantemos a fé, como nós vimos aí essa moça hoje, Abigail. Agradeço a todos pela atenção de estarem aqui ouvindo. Fiquem com Deus, uma boa semana.